Então, se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida e no final eu peço que você compartilhe. É muito importante a sua contribuição. Não se esqueça de clicar no botão compartilhar, que está embaixo do vídeo, e depois você seleciona o WhatsApp e envia para pelo menos 5, 7 pessoas que Deus colocar no seu coração, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença para Te agradecer por mais um momento. Oh, meu Pai, a Tua palavra hoje foi tão profunda, tocou tão forte no nosso coração, que isso despertou a fé, a esperança dentro de nós. Senhor, meu Pai, eu intercedo por este homem e esta mulher, que muitas vezes chega aqui orando comigo, mas está desanimado, cansado. É como se tivesse uns 300 quilos em cima desse ombro e a pessoa não consegue caminhar. Jesus, nesse momento eu te peço, faz um milagre, Senhor. Tira com a tua mão toda obra maligna contra essa pessoa, toda opressão espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão de poder, coloca a tua paz nesse coração e que nenhuma perturbação possa entrar nesta vida. Senhor Jesus, assim como o Senhor curava os oprimidos do diabo, eu te peço, libera a cura, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas. Eu sei que tem muita gente aqui agora que está acamada, está com enfermidade, está nos hospitais. Senhor Jesus, eu te peço, tira essa pessoa o mais rápido possível, que ela venha sair da UTI. Jesus, confunde a sabedoria humana, venha confundir esses médicos que muitas vezes são tão profissionais, mas ao mesmo tempo tão incrédulos. Jesus, eu sei que o Senhor pode usar os médicos, eu sei que o Senhor pode fazer o impossível, e eu te peço que neste momento o Senhor coloque a tua mão de poder sobre esta vida, que o Senhor use a medicina, que o Senhor use o que for, Pai, mas traga o milagre. Eu creio, meu Pai, que o Senhor também pode trazer a cura, ainda que não haja intervenção humana. Eu sei que o Senhor é poderoso para enviar os teus anjos neste exato momento e tocar nesta pessoa. Liberta ela, Jesus, de toda opressão, de toda enfermidade. O Senhor veio para curar os enfermos, para libertar os cativos. E eu também oro neste momento por todas as pessoas que estão doentes na alma. Pessoas que estão tristes porque elas olham ao seu redor e não encontram uma base de sustentação. Não tem uma família estruturada, não tem pessoas que acreditam junto com ela. Mas Jesus, eu creio que o Senhor está olhando agora para este coração tão pequenininho, mas ao mesmo tempo crendo no milagre. E a tua palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que ainda não se viram. Jesus, honra a fé deste homem e desta mulher. O Senhor é aquele que nos manda dizer hoje, não tenha medo, apenas creia. Oh, aleluia! Eu te agradeço, meu Pai, porque quantos milagres nós temos testemunhados aqui nesses momentos de oração. Eu te peço, Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós duvidamos sim, meu Pai, muitas vezes nós questionamos o Senhor. Oh, meu Pai, não queremos mais ter esse coração duro, esse coração incrédulo. Ajuda-nos a crer, Pai, até o fim e que nós possamos te glorificar. Mesmo contra as circunstâncias, nós estamos aqui, Pai, levantando as mãos e adorando ao Senhor. Ó, meu Pai, que o Senhor nos dê muita sabedoria para discernirmos as vozes que vêm na nossa mente. Muitas vezes o inimigo sopra na nossa mente que não tem mais solução. Assim como aquelas pessoas disseram para Jairo, pare de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Ó Senhor, não deixe que essas mentiras entrem na nossa mente. Quando as pessoas disserem para nós que não tem mais jeito, Senhor, nós não daremos ouvidos, nós vamos olhar somente para Ti. Nos faça manter os olhos fixos no Senhor, sabendo que se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Ó meu Pai, reacende a chama da esperança em nossos corações hoje, nos dê a certeza de que em Ti todas as coisas são possíveis. E eu aproveito agora também, meu Pai, para orar por este pai, por esta mãe, que estão com dificuldades para lidar com seus filhos. Nós sabemos que hoje em dia não é fácil, meu Pai, mas nos dê graça. Capacite, meu Pai, esse casal. Capacite, meu Pai, para que este homem e esta mulher saibam conviver bem no casamento. Porque eu creio que a família é um projeto do Senhor. Que o Senhor nos una cada vez mais, ó Deus, e que todos aqueles que acompanham o meu ministério sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.
que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês uma passagem que está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Preste muita atenção no que está escrito. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher curada do fluxo de sangue, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu estas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Amém? Irmãos, aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós vemos dois casos muito interessantes na Bíblia, onde uma moça que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela foi curada. E a maioria de nós conhece essa história. A Bíblia conta que Jesus estava caminhando e muitas pessoas estavam ao redor dele, tocando nele o tempo todo, mas chegou um momento em que Jesus disse: alguém me tocou. E naquele momento os discípulos disseram para ele: mestre, todo mundo está te tocando, por que você falou isso? Mas então Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Ou seja, Jesus estava dizendo que alguém tocou ele de forma diferente. Alguém tocou com fé. Então eu quero que você saiba que a fé ativa o poder de Deus. Não importa se você está no meio de uma multidão, Deus te enxerga exatamente onde você está, se você colocar a sua fé nele. Amém? Tem muitas pessoas que pensam assim: ah, mas eu estou orando, eu estou buscando e Deus não faz nada por mim. Irmãos, Deus sempre se compadece quando alguém está sofrendo, mas para Ele agir é preciso que haja fé. Tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo, quebrando a cabeça, fazendo escolhas erradas, e é somente no momento em que elas abrem o coração para Jesus e elas clamam pela ajuda dele, é que Ele vem socorrê-las. Assim também você que está me ouvindo aqui hoje, eu tenho certeza, se você abrir o seu coração e realmente, com sinceridade, buscar ao Senhor Jesus, Ele não vai te deixar na mão, Ele vai atender o seu pedido de socorro. E ainda que pareça que as circunstâncias não estão mudando, você deve continuar acreditando, porque tão importante quanto crer é você permanecer em fé. Tem pessoas que estão tão necessitadas que elas conseguem crer, elas tiram uma fé da onde não tem, elas creem contra a esperança. Mas aí o tempo passa e parece que nada se resolveu. Então a pessoa vai perdendo a sua fé. Lembra de quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Ele começou bem, ele começou pela fé, mas de repente vieram os ventos contrários, as ondas bateram contra ele e ele começou a afundar. Assim também tem muitas pessoas aqui, eu sinto no meu espírito que essas pessoas estão afogando nos problemas. Parece que elas estão só engolindo água e elas não conseguem sair dessa situação. Meu querido irmão e minha irmã, guarde isso que eu vou te dizer. Tão importante quanto você crer é você permanecer em fé, tá bom? Eu sei que as lutas vão vir, o inimigo vai tentar trazer confusão, vai tentar te desanimar, mas você precisa continuar acreditando até o fim. Eu costumo dizer que a fé abre a porta para os milagres de Deus, mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que os milagres se concretizem, até que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Amém? Então aqui em Marcos capítulo 5, nós sabemos muito bem da história da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Só que antes desse milagre acontecer, a Bíblia conta que um homem chamado Jairo, ele chega até Jesus desesperado porque a sua filha estava muito doente. E para você que não sabe, Jairo era um dos líderes da sinagoga, ou seja, ele era um homem muito conhecido e respeitado pelos judeus. E ele de repente passa por um momento de muito apuro. Ele percebe que a sua filha está à beira da morte. Ela não melhora e aquele problema só se agrava. E então Jairo vai correndo até Jesus, se prostra diante dele e clama por socorro. E ele diz: Jesus, vai lá salvar a minha filha, vai lá resgatar ela porque eu não quero que ela morra. E eu fico imaginando que naquele momento ele pensou: eu tenho certeza que Jesus vai correndo lá em casa e ele vai salvar e ele vai curar a minha filha. Só que, irmãos, quando Jesus estava indo na casa daquele homem, uma multidão começou a apertar ele. E de repente uma mulher com uma hemorragia muito grave tocou no manto de Jesus e então ela foi completamente curada. E neste versículo que eu li para vocês, diz que enquanto Jesus ainda falava com esta mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, dizendo:
a sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Só que Jesus ignorou essas palavras e disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando aqui a confusão no coração daquele homem. Lembra do que eu falei? Você tem que crer, mas você também tem que continuar acreditando. E naquele momento as pessoas disseram para aquele homem: olha, a sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Só que o interessante é que neste momento Jesus ignorou essas pessoas, pessoas pessimistas, pessoas que não creem. E ele então chamou o pai, chamou também a sua mãe, e junto com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles entraram no quarto onde estava aquela menina que realmente já tinha falecido. E lembrando que fora daquele quarto, naquela casa, as pessoas já estavam chorando, já estavam naquele clima de velório. E então Jesus falou o seguinte: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está apenas dormindo. E a Bíblia diz que naquele momento as pessoas começaram a rir de Jesus. É que na verdade, irmãos, Jesus enxerga após a morte. Jesus sabe o que ele vai fazer, mesmo quando o problema parece impossível de acontecer. E ele então entrou no quarto com os pais, com os discípulos, e ele pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. E naquela mesma hora, irmãos, o milagre aconteceu. Aquela criança se levantou da cama imediatamente e começou a andar. Para o espanto de todo mundo, todos ficaram maravilhados. E diante disso, irmãos, eu pergunto a cada um de vocês: quando o dia mau chega, quando aquele problema que parece insuperável chega diante de você, você corre para Jesus ou você fica junto com aquelas pessoas que só reclamam, que só olham o lado negativo, que só se lamentam? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que você tem acreditado mesmo depois que tudo morreu? Mesmo depois que tudo passou? Ou você fica se perguntando: o que será que eu fiz de errado? Por que será que Deus permitiu isso? Eu tenho buscado ao Senhor de todo o coração, eu estou buscando andar no caminho certo. Por que essas coisas acontecem só comigo? Irmãos, aqui nós vemos que mesmo nas piores condições, Jesus continua no controle. É claro que cada pessoa tem a sua própria experiência. E muitas vezes nós olhamos para as experiências dos outros e nós começamos a pensar: com ele deu certo, mas comigo não vai dar certo. Ou então, por que será que com ele não deu certo? E aí muitas vezes você começa a perder a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa: por mais que à nossa volta só haja tragédia, pessoas com histórias ruins, histórias de que algo deu errado, não quer dizer que vai dar algo errado com você também. Amém? Eu me lembro que quando eu era solteiro, eu tinha muitas pessoas à minha volta que não tinham fé e elas eram frustradas no relacionamento. E com isso, irmãos, eu era testado, eu era provado na minha fé. E eu estava me guardando sexualmente para minha futura esposa. Eu nem sabia de onde ela viria, como eu iria conhecê-la um dia. E teve até uma pessoa que me questionou uma vez: Juninho, e se essa pessoa não aparecer na sua vida? E se você nunca casar? Você vai permanecer virgem até o fim? Irmãos, naquele momento eu simplesmente disse: eu creio porque creio que Deus está preparando a minha ungida. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu estou casado com a Thaís há mais de 10 anos, nós somos muito felizes, nós temos um casal de filhos e tudo Deus tem feito cooperar para o nosso bem. Tudo porque eu criei, eu simplesmente acreditei que comigo iria dar certo. Então eu te dou um conselho hoje que foi a mesma coisa que Jesus fez naquele momento: cale a voz da incredulidade, não dê atenção a essas pessoas que vão te colocar para baixo, tá bom? Faça como este homem que simplesmente ficou na dependência de Jesus e conseguiu crer até o fim, e o milagre chegou. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso eu te convido hoje: espere no Senhor. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena viver em obediência, mesmo quando todo mundo começa a rir de nós. Quando Jesus disse que aquela menina estava dormindo e ela não estava morta, as pessoas começaram a rir, a zombar de Jesus, até que o milagre chegou. Oh, meus irmãos, eu creio que hoje Deus vai abrir as comportas do céu, Ele vai liberar bênçãos e milagres, e muitas pessoas terão que reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje.
eu creio que isso vai ser um incentivo para aquelas pessoas que muitas vezes entram aqui e ficam só lendo os comentários. Isso vai incentivá-las a ouvir esta palavra. Irmãos, tem uma promessa maravilhosa no Salmo 40 que eu gosto muito, e lá diz assim, que muitos verão o que Deus fará em nossas vidas, temerão e passarão a confiar em Deus. Então creia que com você vai dar certo. Não importa as circunstâncias, não é para você olhar as circunstâncias, viva pela fé. Tem pessoas, irmãos, que são cristãos, conhecem a palavra, mas eles ainda vivem na emoção, baseado nas suas sensações, nas suas emoções. Irmãos, se a gente for olhar as circunstâncias, nós vamos fraquejar. Assim como Pedro começou a andar sobre as águas e afundou, porque ele olhou à sua volta. Então confie e creia na palavra que Deus está te entregando hoje. Amém? E outra coisa que eu percebo aqui nessa história é que aquele pai, ele foi provado na sua fé porque ele viu aquela mulher do fluxo de sangue ser curada. E talvez ele pensasse, nossa, mas ela está recebendo a bênção, e a minha bênção? Então, irmãos, nós devemos entender que Deus está sondando o nosso coração. Será que nós ficamos alegres com a vitória do outro, com a bênção que chega na casa da pessoa e talvez não chega na sua ainda? Pode ser que alguém do seu convívio esteja prosperando, enquanto você continua orando por uma oportunidade de sair do buraco, de quitar as suas dívidas. Ou então, talvez as suas amigas estejam todas se casando, formando suas famílias, enquanto você continua esperando por alguém. Se esse é o seu caso, Jesus está te dizendo agora a mesma coisa que ele disse para Jairo naquele momento de luto. Não tenha medo, tão somente creia. Não importa o que os outros falam, se for algo de Deus para a sua vida, mesmo que todo mundo diga que não tem solução, mesmo que pareça que já virou morte, mantenha a sua fé e Ele vai te honrar. Aleluia!